Então vamos começar pelo básico, que é trazer uma textura de tecido. Então como a gente começa fazendo tecido? Pegando uma textura de tecido. O tecido, ele vai variar muito de tecido para tecido. Muito. Cada tecido se comporta de uma forma. Tem tecido que você vai pôr ali umas fibras, né, com o hair do Blender para ele parecer um pouco mais fofo. Tem um tecido que ele é um velvet, né? Então ele parece mais brilhante e tal. Tem tecidos e tecidos. Eu vou tentar trazer um tecido básico aqui, como tecido de material de roupa, né? Uma camiseta assim de algodão. E para isso eu vou pegar aqui algum tecido desse banco que eu tenho aqui. Vamos ver então esse cara aqui. Beleza, eu vou fazer aquela projeção triplanar mesmo, porque nós é cara de pau. Então, tecido, como é que eu costumo trabalhar o tecido, né? Eu costumo. A gente pega aqui, então, uma textura de tecido. Ou se você quiser, você faz do zero, no Substance Painter, no Substance Designer, whatever. Mas, eu considero bem interessante trazer essa. Faz de conta que a gente está usando só um mapa preto e branco para o tecido, né? Então eu vou aqui brincar com. Primeiro eu vou trazer esse mapa de tecido em cima da cor que eu quero para o meu tecido. Então faz de conta que eu quero um tecido vermelho. Já fizemos um plástico vermelho? Vamos fazer um azul então. Então vou colocar essa informação do tecido em cima, mas eu quero ela sutil. Para isso eu vou usar o Mix RGB e um overlay. O overlay vai me permitir que os valores desse mapa puxem tanto para mais claro as áreas brancas e para escuro as áreas escuras e para escuro as áreas pretas. Então eu posso vir aqui com o color ramp, puxar um pouco e aí eu venho aqui, tento equilibrar e aí beleza, eu já vou considerar isso aqui uma informação a ser utilizada. Agora tecido, né? Tecido a gente normalmente vai trabalhar com um specular baixo, porque o roughness costuma ser para tecido um valor alto. Por quê? Porque a maioria dos tecidos eles vão ser numa escala microscópica um emaranhado de microfibras acumuladas. Aqui é o nosso tecido. Então a gente tem aqui faz de conta que é a linha, né, do algodão e tal. Em cima dessa linha você tem essas microfibras. Então a lógica é igual ao roughness. Essas microfibras fazem com que a luz atingindo aquela superfície, os raios vão apontar para direções diferentes e isso vai resultar numa superfície fosca. Tá joia? Agora, se for um tecido molhado, aí sim a gente pode e traz mais molhado. Mas aí é outro esquema. Não vai puxar o roughness aqui pro zero e falar, ô, camiseta molhada. Não, vai ficar bom. Então vamos começar por aí. Roughness alto. Minha regrinha aqui para roughness specular é: se eu uso roughness alto, eu tento manter specular baixo. Se eu uso roughness muito baixo, eu tento puxar um pouquinho do specular. Só para compensar. Então, vamos jogar um roughness aqui 800. E aí tem um fator muito importante para tecido, que é o sheen. A gente tem esse parâmetro aqui no Blender, esse sheen aqui, para mim é a mesma coisa que nada. Então eu faço esse sheen fora do shader. Esse sheen pode ser encontrado também num shader como no Arnold, mas aí no Arnold você tem um controle bonitinho para intensidade, para raio. A gente vai trabalhar com esse mesmo com essa mesma lógica, mas fora do shader. O Sheen Tint seria a cor do Sheen. Então, eu vou explicar aqui que é o Sheen. O Sheen, não confundir com Charlie Sheen, que é o ator. O Sheen nada mais é que um Fresnel, ou um Fall-Off,
ou qualquer termo que você preferir. O sheen seria isso. Quanto mais você põe sheen, mais ele está colocando essa corzinha em volta. E essa cor em volta, ela é baseada no ângulo que você está olhando. Então, você está olhando o modelo por esse ângulo, então você tem essa paradinha aqui, né? O branco ele está aqui na quina do olho. Mas se eu mudar a câmera, ele vai mudar. Então, é como se fosse uma máscara que muda dependendo do ângulo que você olha. Então, qual que é a lógica disso no mundo real? A gente tem aqui nosso material. E aí ele é um tecido. Então, o que a gente entendeu do tecido? Que num zoom microscópico, ele tem microfibras de linha, de algodão, de seja lá o que for. Então, que efeito que isso traz no material quando ele é visto de longe? A gente conseguiria trazer esse efeito se a gente colocasse microfibras no hair, lá no Blender. Mas isso deixaria muito mais pesado. E a gente não vai fazer um render super de perto nesse tecido. Então, para isso, a gente tem o sheen. Então, qual que é a lógica do sheen? O sheen sabe o seguinte. A partir do momento que a gente está olhando um objeto que tem um tecido, que tem uma superfície ali com tecido, algodão, seja o que for. Se a gente estiver olhando para ele aqui, a gente vai considerar que uma linha de micro... eu vou aumentar a escala dessas microfibras aqui nessa esfera, tá? Então, se a gente olhar de frente um fio de cabelo ou uma microfibra de algodão, de frente ela vai ser mais ou menos isso. Mas de lado, ela vai ser isso daqui. Deu pra entender? Então, se a gente olhar uma fibra assim, uma linha de frente, ela vai ser algo um pouco tortinho, né? Porque ela tem uma ondulação, então ela pode ser um pouquinho torta. Olhando de lado, a gente vê ela inteira. A lógica é, a partir do momento que essa microfibra ela vai se deslocando na superfície, ela vai inclinando cada vez mais. E vai acontecendo isso. Então o que acontece? Numa escala microscópica, essa informação de muitas fibras sobrepostas e aqui na frente elas não vão estar sobrepostas porque elas são pontos. Isso traz para a gente qual o efeito? O efeito de que nas bordas de qualquer objeto a gente vai ter uma cor mais visível e essa cor ela vai sumindo gradativamente conforme ela chega no centro do nosso olhar, né? Do centro de onde a gente está observando. Então, se essas fibras elas são vermelhas, a gente vai ver elas mais nos cantos e aí vai chegando no meio, ela vai quase sumindo. Então esse sheen é uma alternativa mais fácil e mais leve de trazer esse efeito do tecido para o material. Então nada mais é do que reinterpretar o comportamento das microfibras que um tecido tem. Onde nas bordas elas vão estar mais uma na frente da outra, e aí você vê mais as fibras. E de frente da sua observação você vê elas apontando, né, para o seu olho. Então você vê elas menos acumuladas. Então, explicando isso, o sheen aqui do Blender, a gente vai adicionando ele, mas ele é muito sutil, muito sutil. Então eu gosto de ter o controle. Então o sheen, eu considero ele, na maioria dos casos, um material difuso. Então eu pego só um difuso aqui, pego um Mix Shader, ponho o meu tecido, ponho o meu difuso, e ponho, o Fresnel já está aqui como opção no Layer Weight, né? Então eu uso o Layer Weight. Ponho o meu Fresnel. Inverto aqui se precisar. E aqui se eu pôr uma cor, eu vou deixar mais claro qual que é o que está acontecendo. Nas bordas fica visível, tá ligado? O Facing normalmente funciona mais legal para tecido. Agora, que cor que eu ponho no sheen? Normalmente eu deixo uma
cor mais neutra, então eu tento usar a cor a base do meu tecido e deixar ela com menos saturação. Então posso até pegar como RGB e colocar ele aqui. Então esse RGB ele pode ir para esse cara aqui e no meio do caminho ele encontra um Hue Saturation, onde tem menos saturação aqui, esse sheen. Porque são as fibras, né? Então elas não precisam ter cor. E aí, deixa eu ver por que não tá... Ah tá, então esse cara vai... Beleza, então aqui a gente passa a ter um controle do sheen pelo face. Então quanto mais aumentar esse valor, mais esse sheen fica aparente. Isso é bem interessante para tecido velho. Tecido velho, blusa velha, roupa velha, costuma acumular mais esse efeito de esbranquiçado nas bordas. Então, se você estiver trabalhando em uma roupa envelhecida, brincar com esses valores pode trazer um resultado bacana. Então temos aqui já um ponto de partida. Outra coisa também para considerar na hora do tecido é o bump, né? Então se você tem o seu normal map, deixa eu ver se eu tenho o normal map desse tecido. Tem. Então eu vou colocar esse normal map aqui. A projeção dele também vai ser um box. E agora outra coisa muito importante. A partir do momento que eu colocar o normal map no tecido, eu preciso pôr ele lá no meu sheen. Porque o meu mapa de fall-off aqui, ele tá liso. Ele precisa ter uma informação de tecido. Então encaixa ele aqui. Aí, ó. Agora ele passa a ter informação. E também vou pôr aqui no meu difuso. Pro difuso também ter. E aí eu posso até pegar leve com essa intensidade. Então aqui eu quero comparar com e sem o sheen. Então olha como esse material sem o sheen fica um pouco mais genérico e artificial, enquanto esse com sheen traz um pouco mais de informação, né? Ele desenha mais as bordas do tecido e tal. Então isso são assim, características básicas que eu considero para fazer tecido. Aí em cima disso você põe sujeira, você põe um noise, você põe um hair para dar umas fibras. Aí você vai pondo do teu jeito que você achar mais interessante. Veludo tem mais ou menos isso, só que parece brilho. Veludo é uma paradinha mais... Deixa eu ver se veludo é... O veludo ele é mais complexo porque a forma como ele reflete a luz, ela é mais confusa, tá ligado? Aqui sim, aqui essa referência mostra bem. Essa daqui já é um outro esqueminha. Existe Putz, cara. Eu vi há muito tempo, tipo, Velvet tutorial, tipo, no 3D Max, tá ligado? Mas a parada era foda porque explicava de um jeito que você aplicava em outros materiais. Então, existe uma lógica no Velvet que é quase parecer brilho. Então eu vou ver se eu lembro aqui. Aqui, ó. Então esse cara usa no Maya, tá ligado? Por isso que eu falo pra não se apegar em software na hora de estudar look dev. Porque às vezes não vai ter um tutorial específico para aquilo que você procura no software que você está usando. Então você vai ver um tutorial de outro software e traz pro seu. Interpreta as paradas. Mas aqui ele mostra qual que é o esqueminha aqui do Curves, aqui ó. Então ele pega o Curves e distorce de uma forma. Porque aí você põe isso no... Ah, é isso mesmo. É que tá invertido. Então você vai ter um fall-off assim. E aí você vai meter um Curves mais ou menos assim. Onde você distorce aqui a tua... Dessa forma. E aí você pode ter o controle. E aí esse cara aqui... Olha que louco. Só de você colocar ele... como cor, ele já parece metálico, tá ligado? Olha que louco. Mas eu pus ele no diffuse. É um difuso isso daqui. Então põe ele aqui na cor e aí eu posso botar cor nele com o mix RGB. Eu ponho ele aqui por cima como overlay de repente. Trago a cor aqui que eu quero pro meu Velvet. Aqui, mano. Olha que parada bizarra.
parece metálico, tá ligado? E aí você brinca com o normal map,